Super massive, no tax bracket. Everybody everywhere, that's my demographic. Drop the thing down low. When they see you move it 3 times in a row. When they see you drop the thing down low. Give them what they want, then they give them all a show. Muito bem-vindos ao lançamento da publicação A Beleza Intrínseca. Espero que vocês se sintam muito à vontade hoje. Meu nome é Helena, sou jornalista e vou mediar a conversa de hoje. A ideia aqui é conversar, trocar experiências, é ouvir. Infelizmente a gente não consegue pelo espaço esse formato, mas quando a gente começar a conversar, se sintam muito à vontade para fazer perguntas, para conversar com as artistas. Esse é o momento, como a gente estava conversando antes, de entender o que passa na cabeça delas, de ouvir um pouco de todo esse processo que foi o que vocês estão vendo aqui hoje. Então, pra gente começar, eu queria chamar a Helenise Degeniski, que é artista visual e psicanalista. Queria chamar também a Bruna Alcântara, que é artista visual e jornalista. E a Beatriz Lago, que é artista visual e designer especializada em ecodesign. Então, gente, que prazer que é hoje estar aqui ministrando, né, mediando uma roda de conversa com mulheres tão especiais, tão empoderadas, tão... eu comentei com as meninas que abrir o livro, né, abrir esse projeto, foi realmente uma experiência, assim, transformadora. Eu tive que parar várias vezes para entender o que eu estava sentindo quando eu estava analisando cada uma das obras delas. Então, começando, assim, eu queria começar com uma pergunta para a Bia. Novamente, né, fiquei muito à vontade também de vocês três pra gente conversar, pra ter um papo bem legal aqui, que essa é a ideia. Podem vir mais pra cá um pouquinho, meninas? Mais um pouquinho? Pode ficar mais perto. Beleza. Então, eu queria começar com uma pergunta pra Bia, que seria, eu queria saber, assim, qual é a sua relação com a serigrafia e com o lambe-lambe, né? Num momento, assim, que, até como a Adriana falou, né? Não é um momento onde as mulheres são convidadas a ocupar a rua. Muito pelo contrário, historicamente, culturalmente, sempre foi um local, um espaço onde não é pra gente se sentir confortável, não é pra gente ocupar, inclusive é cercado de medo por muitas de nós. Então eu queria saber como foi esse seu processo com o lambe-lambe, com a serigrafia, justamente na rua. Boa noite, todo mundo. Primeiro, assim, agradecer muito todo mundo que veio, né? Acho que também hoje é um momento de encontro, assim, muito forte pra mim, de rever pessoas que eu não vejo há muito tempo, né? E conexões, assim, especiais. O lambe e a serigrafia caminham juntos, assim, numa construção. Acho que desde a faculdade que eu fui tendo essa possibilidade de experimentação, mas realmente a rua não rola muito um convite, né? Acho que você tem que ir se colocando. E nesse processo a gente vai também conhecendo outras pessoas, né? E principalmente outras mulheres, outros queers que estão também se colocando, né? E aí eu acho que esse movimento, ele sempre é coletivo também. Você vê a rua pulsando e aí eu comecei muito no adesivo, né? Colando uns stickers, sentindo como isso perpassava meu corpo, assim, também, mas sempre nessas construções em companhia, assim, né, então muitas pessoas que estão aqui também já colaram muito comigo, né, estimulam isso, Yasa e o próprio trampo da Bruna, assim, né, de já ver nas ruas, então realmente é um lugar de você ir se colocando, assim, e a serigrafia sempre foi uma paixão por se tratar de uma reprodução, né, uma forma de fazer vários, mas que também tem cor, tem tinta, é algo que eu curto muito, e de também entender isso enquanto uma comunicação mais direta, né, tá na rua, acho que é uma forma de trazer uma comunicação mais direta com quem tá ali passando e percebendo como que as pessoas reagem também aos nossos trabalhos nesse espaço, né? Então, quando a gente fala de corpos queers, corpos de, né, corpas, enfim, a gente também está falando de violências, né? Então, a gente percebe essas violências nesses trabalhos também, uma vez que os nossos trabalhos são os mais arrancados, rasurados, né, riscados. Então, assim, só pra trazer um pouquinho, mas isso também sempre foi me movimentando bastante e vou sempre acreditando nessa potência
vivência, assim, a gente vai se encontrando nessa também, né? O Mamba, ele tem muito essa potência da troca, então acho que é isso. E pessoal, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Bia, ela expôs aqui atrás algumas das obras que fazem parte do projeto. E a gente até conversou, né, Bia, que você traz muito a questão da natureza, né? Queria saber de onde vem isso, num momento que também a gente fala de rua, a gente fala de asfalto, a gente fala de concreto, e você traz essa força do feminino e da natureza, que também, né, acaba cruzando com o trabalho da Helenise, né, que a gente comentou, também essa questão da pedra, do natural, de trazer o natural para esse cenário nada natural que hoje em dia é a cidade. Sim. Esse trabalho que está aqui em cima da Bruna, que é o Elo Queer, assim, que foi essa serigrafia que eu produzi mais especificamente, né, para publicação, ela trabalha um pouco esse conceito de interdependência, né? E aí acho que é pensar mesmo primeiro em romper dualidades, né? O que é a cidade, o que é a natureza, assim. E nós somos natureza nessa cidade também, assim. E aí acho que refletir essas dualidades também perpassam esse gênero que é o que é masculino, o que é feminino, como eu preciso me comportar diante dessa rua, né? Ou diante de alguns espaços, assim. E também a natureza acho que me conecta bastante no sentido de espiritualidade, né? Então acho que as cores, né? Esse lugar assim desse imaginário também me traz um pouco dessa força. Então trazer isso para a rua é uma maneira assim que tenho talvez de dialogar um pouco essas ideias. Assim. Para você, Helenise, qual foi? Obrigada. Boa noite a todos, todas, né? Bom, a pergunta era sobre o processo? Sobre esse processo da natureza, né? De você trazer a pedra, né? Também para quem ainda não conhece o projeto da Helenise, ele está aqui do lado, aqui no meu lado direito, lado esquerdo de vocês. De trazer essa questão da pedra, que também é um elemento natural, remete a essa natureza que para muitos de nós hoje é distante, né? Assim como o processo da Bia. Então eu queria saber de você como é. Bom, começa com, acho que primeiro esse assombro que é da gente quando a gente pensa numa pedra, né? Que é alguma coisa que existe há milhares, milhões de anos, existe antes da gente, vai existir depois de nós, né? A pedra desse trabalho, eu digo que é uma pedra que caiu de um sonho. Bom, primeiro veio um convite, né? Veio um convite para integrar essa publicação. Existe a pesquisa dos espelhos, né? Que tensiona essa relação do eu e o outro. Existe a coisa da palavra, que sempre estou tentando encontrar o objeto com a palavra. Mas aí já tinha esse assombro, esse encantamento com a pedra. E aí eu recebo o convite e daí eu tenho um sonho, né? E nesse sonho estou eu e uma outra amiga artista, né? E vem essa coisa do vínculo, dessa coisa da gente estar junta, dessa coisa da idade, né? Da gente ser um pouco mais velha também. E desse peso que às vezes a gente passa, né, na vida, essas pedras que a gente carrega e quanto isso, sei lá, né, às vezes nos afunda, né? Nós buscávamos a cura no fundo de um rio, né? E aí ocorre isso, né? Como é que você pode tirar o peso de uma pedra? E o convite vem na linguagem de fotografia, né? E aí, imagina, eu apresento uma escultura e um espelho e tal. Mas tem a ver com problematizar a imagem, né? Pensar a partir da fotografia, mas abrir um pouco esse campo e problematizar a imagem. E aí essa coisa da natureza eu percebo que já faz alguns anos que vem aparecendo no meu trabalho. Né, a própria paisagem ali, que surge de uma viagem, eu estou fazendo uma viagem de Lisboa, eu não me lembro para onde, mas surge da contemplação da paisagem dentro de um trem e o meu reflexo no vidro, né? Então eu me vendo junto com a paisagem que passa, né? Então aí veio a calhar, né, de incluir aí a série de espelhos e cada vez mais a natureza vai entrando, mesmo que vai entrando a palavra da natureza, né? Mesmo que vai entrando, sei lá, sinais da natureza. Na fotografia eu tenho trabalhado o ar, o mar, enfim, outros elementos, assim, de uma maneira muito concreta também. Né?
Eu acho que também a pergunta pode ser válida tanto para a Bia quanto para você. Como que vocês enxergam o feminino dentro dessa natureza, né? A gente sempre fala sobre a mãe natureza, mas eu acho que vocês vão para um outro caminho. Eu queria entender como que vocês trazem para a realidade de vocês e se inspiram nessa natureza, misturando com o feminino interior, assim. Quer começar? Feminino, mãe natureza, natureza interior. Uau! Eu nem sei o que é, assim, muito, eu não entendo muito o que é associar mãe natureza com feminino interior. Eu acho que a questão ambiental, quando eu penso em mãe natureza, isso me joga em questões ambientais atuais. E quando eu penso em feminino, eu penso mais em mulheridades, na diversidade disso tudo, né? Porque também às vezes é muito fácil você pensar na mulher. Acho que a Bruna pode falar sobre essas questões, né? Da mulher como a mãe, como aquela que, enfim, a mãe natureza, aquela que produz o filho, o alimento, sustenta um tanto de coisa, né? Então eu já faço um rasgo aí na tua pergunta. Para mim é difícil pensar feminino assim como um gênero só, sabe? Porque parece que diz mais respeito ao gênero do que a uma complexidade imensa, né, do que vem a ser uma mulher. Né? Uma mulher que é fruto de uma cultura que está sendo aí afetada, enfim, por milhares de formas de violências, de realidades e tal. Então eu acho um pouco romântico, né? Mas essa sou eu pensando sobre isso. Passo a palavra aí. Eu acho que sigo a mesma linha, assim, e também eu acho que os meus trabalhos eles foram se iniciando muito através desse pensamento também do meu corpo, de identidade da mulher, mas também foi se transformando e também acho que caindo por terra, né, essa ideia essencialista até que a gente tem de uma natureza que é gentil, que é tipo pacífica e tal, mas também como que é essa natureza que é caótica, né, e que não, acho que volto, né, me repetir assim, mas que não é uma coisa ou outra, né, são várias coisas ao mesmo tempo, então acho que me remete a um plural também, né, uma pluricidade, assim, de muitas coisas. E aí, no meu trabalho, acho que eu, figurativamente, né, que eu trabalho muito com o desenho, né, com gestos, algo mais figurativo mesmo, eu fui trazendo esses seres que são seres elementais e, né, assim, que eu fui entendendo, mas que eles também não necessariamente fazem uma alusão direta a um gênero, né? Acho que é justamente pensar essa desconstrução a partir de quando a gente olha essa figura e a gente já lê ela também, né, enquanto uma mulher, ou enfim, assim, acho que é também ir pensando, e aí, através do meu corpo e dessa minha relação com o meu corpo também, eu fui tipo, pelos, tal, né, e aí eu olhava os cactos, espinhos e coisas, né, então acho que fui criando um pouco essas conexões, assim, que vão para além, porque acho que justamente também, acho que lutar para que esses estereótipos eles não se sigam permeando, né, nos nossos trabalhos também, acho que é super importante. Assim. Ai, eu não me sinto nem muita vontade para falar sobre isso. Por muitos anos eu acho... Olá, boa noite a todas, todos e todos. Por muitos anos eu tive muitos amigos bicho grilo e eu fui uma bicho grilo, acadêmica de jornalismo e aluna da Miriam, inclusive, era minha professora de revista. E achava que essa coisa de conexão com a natureza era um papo que estava muito longe de mim, assim, porque eu estava interessada em outras coisas muito mais urbanas, porque eu sou uma pessoa que nasceu e foi criada no interior. Então a coisa da natureza pra mim sempre foi muito natural, estar descalça na grama, né? Agora que eu vivo em Curitiba há quase 20 anos, não acho mais natural. Mas sempre foi tão natural que eu não dava bola pra isso, assim. Eu só tive essa conexão real e de entender que eu faço parte disso e que o meu trabalho artístico também faz parte disso depois de ser mãe, porque uma dessas amigas bicho grilo me deu um calendário lunar e eu fui entender como a minha barriga crescia e parecia que se enchia de água na lua cheia, e eu comecei a observar a movimentação do meu próprio corpo de acordo com a lua.
E, de alguma maneira, isso é o meu trabalho, assim, essa conexão com a natureza, né? Eu sou muito grata por ter nascido e sido criada no interior, porque isso me coloca num outro lugar natural de natureza, como mulher, que talvez seja uma convivência que outras mulheres não tenham tido, outros corpos, não tenham tido o privilégio de passar. Então, se isso está no meu trabalho, é por causa disso, assim. Eu nem sei dizer o que seria essa desconexão, assim, porque na minha cabeça nem entra que isso, de alguma maneira, se perdeu. Talvez agora, de 20 anos em Curitiba, e fazendo reposição de vitamina D, isso esteja acontecendo. Mas, realmente, a conexão de um corpo que está gerindo uma vida, né, que está gestando uma vida, que está... Sei lá, eu não sei nem explicar anatomicamente isso, mas a sensação da sua bacia abrindo, porque a sua buceta vai abrir. Para uma criança sair dali, não existe prova maior do que isso tá acontecendo, isso está convicto. E se o meu trabalho é autobiográfico, é também sobre isso que eu estou dizendo. E já que a gente, né, você falou um pouco sobre essa sua transformação como mãe, né? Uma das suas obras é o Nasce uma Mãe, Nasce uma Culpa, que só pelo título já é fortíssimo. E eu queria saber qual foi o momento, durante todo esse processo que você até descreveu agora, que você olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para dentro e conseguiu expressar tudo isso no trabalho que a gente está vendo hoje. Para também, novamente, pessoal, para quem não conhece o trabalho da Bruna, ele está à direita de vocês ali exposto. São aquelas 3 obras, algumas, né, no projeto tem mais. Mas eu queria saber um pouco, assim, como que foi descobrir, sentir e botar isso pra fora? Eu acho que a minha família nunca foi super católica, mas a gente cresceu no meio católico, e isso é indiscutível, assim. Então eu acho que a culpa dentro da fé católica é algo que está intrínseco, né? Não precisa, nunca foi muito debatido sobre isso. A culpa está dita, se você fez isso, você tem que rezar não sei quantas Ave Marias, né? Minha mãe está aqui hoje, inclusive minha mãe, beijo de jacarezinho para este momento. Eu acho que é importante dizer algumas coisas. Eu sou a mais nova de 4 mulheres, então a gente cresceu numa casa com 5 mulheres, né? Só o meu pai ali de cara. E em algum momento eu tive que fazer catequese. Eu vou me abster de todos os detalhes porque minha mãe está aqui hoje. Mas eu acho bizarro o fato de você ter que se confessar para um homem que você nunca viu e falar coisas íntimas suas, assim. Isso tudo já me faz renegar a fé católica de uma maneira absurda, porque é absurdo você colocar uma criança numa situação dessa. E eu acho que os meus trabalhos surgem desse lugar da culpa, dessa culpa que é cristã, e que por mais... A minha mãe não colocou isso na minha cabeça e era essa fé e a gente tinha que seguir isso. Bem pelo contrário, minha mãe é bem pra frente. Mas isso era dito assim, socialmente dito, né? E eu acho que depois que eu engravidei, a culpa começou a pesar de muitas maneiras. E eu tive mais consciência disso quando eu fui... enfim, eu vou resumir a história, tá? Eu fui gravar um documentário e eram só mulheres no set, eram 15 mulheres, e eu numa cadeira aqui e 15 mulheres aqui. E essas mulheres... E a diretora do documentário, que é a Elisa, me fez uma pergunta sobre culpa. E eu tava no Rio de Janeiro, gravando um documentário, ela falou: qual é a culpa, então? Afinal, o que é essa culpa? Eu falei: a culpa porque eu não cortei a unha dele antes de sair de casa, a culpa porque eu tô aqui, eu não sei o que ele tá fazendo agora, a culpa porque eu não tive tempo de estudar matemática. Enfim, comecei a narrar essas várias culpas e eu tive que parar de falar porque todas as 15 mulheres do set começaram a chorar. Principalmente as mães, porque começou a intervir no áudio da gravação. E essa culpa é muito nossa, essa culpa só quem vive esse perrengue entende, né? E como também sou jornalista, estou muito atenta a todas as palavras. E desde que sou mãe, tenho prestado atenção nas frases que dizem para as mães. A primeira é: mãe é mãe, né? Não. A outra é: mãe é manha. Por que pai não é manha? E essa da nasce uma mãe, nasce uma culpa, sempre me pegou muito, porque daí eu comecei a entender, né? Como a gente tem empatia só quando o nosso corpo gere e pare, né? Porque eu também era uma mulher que relapsa a prestar atenção em outras mães, assim. E tem coisas que realmente a gente só vai perceber se a gente for mãe. E essa frase de nasce uma mãe, nasce uma culpa, esse trabalho Nasce uma Mãe, Nasce uma Culpa 1,
e o Nasce Uma Mãe, Nasce Uma Culpa 2. Realmente está escrito isso, bordado, que vou inaugurar sexta-feira numa outra exposição. E tenho pensado muito sobre essa culpa, assim, o que é essa culpa, tentando entender as próprias mulheres da minha família, que são mães, que são as mulheres mães com quem eu tenho contato, tentando entender as minhas amigas, inclusive algumas delas foram mães atualmente, né? E tentando entender o que é essa culpa e por que a sociedade nos coloca nesse lugar de culpa. Eu não queria ter uma cruz em cima de mim, mas todos os meus trabalhos, que principalmente essa série de fotos que eu tenho com o Tom, são esse lugar de santificação, e também falo muito de gozo e de prazer no meu trabalho, porque a partir do momento que uma mulher é mãe, ela para de gozar, ou o corpo dela não é mais para isso. Porque a partir do momento que uma mulher é mãe, não se fala mais em outras questões, ela deixa de ser mulher e se torna mãe, sendo que antes dessa criança nascer, existia uma mãe e uma mulher ali já. Então eu acho que essa culpa é a reflexão sobre tudo isso, para não me alongar mais, é sobre isso. E eu queria saber como que os bordados entraram nesse cenário, nessa história toda. Porque eu sou de Jacarezinho, né? Mas Jacarezinho a gente é criada pra casar, assim, mesmo que de uma maneira muito no subconsciente, né? Minha mãe, eu tenho certeza que não era sobre você vai fazer o seu enxoval, mas era sobre ter dotes, né? Eu além de bordar, bato bolo, né? Cozinho, faço um feijão delicioso, tenho os meus dotes. Então, o bordado vem desse lugar, vem dessa memória afetiva. A minha mãe costura pra caramba, apesar dela achar que não, costura pra caralho, ela costura pra caralho. E a minha avó também, por muito tempo, fez roupas e fez tudo. Então, assim, o barulho da máquina de costurar é algo que me remete muito a esse lugar familiar, não é algo que me incomoda, apesar de eu viver incomodada com todo tipo de barulho. Esse lugar da máquina me transporta para um lugar de memória afetiva. Também faço colagem, então o lugar da costura para mim também é uma colagem, né? Aquelas revistas de molde, que é pura matemática e de coisas, são coisas que até hoje eu acho na casa da minha mãe e que esses dias me perguntaram por que você borda, eu falei, sei lá, igual bater um bolo pra mim, é tão natural, assim, tipo, eu até tô na aula de pintura agora, ali, insistentemente tentando pintar, e eu sempre pego a tela e falo, é daqui que eu vou meter a agulha. Porque é muito natural, assim, eu me sinto num lugar de segurança intelectual e técnica. Então eu acho que o lugar vem desse lugar, o lugar do bordado e da costura vem desse lugar de memória afetiva, das mulheres da minha família carregarem isso. E eu me sinto segura dentro dele, é como se eu estivesse dentro da minha casa, dentro da casa dos meus pais, assim. Então, costurar pra mim, costurar pra mim é tipo, vou acordar e fazer xixi, sabe, assim, O professor de pintura esses dias falou, nossa, você fez super rápido, porque ele começou a costurar uns trampos dele também. Eu falei, nossa, tipo, eu nem fiz rápido, sabe, eu fiz como se estivesse pregando um botão em 2 minutos antes de sair de casa, assim, então, eu acho que é quase uma extensão do que eu sou. Então, o bordado e a costura vem desse lugar. Eu bordo péssimo, meu bordado é péssimo. Às vezes me chamam pra dar oficina de bordado. Daí eu chego na oficina de bordado, tem um monte de velhinha. E elas estão lá, assim, bordando maravilhosamente. E eu fico, meu Deus do céu, o que eu vou ensinar pra essas senhoras? Eu acho que teve uma cobrança, que eu não quero falar muito, porque minha mãe tá aqui. Mas o negócio do ponto cruz e do avesso perfeito. E hoje em dia, os meus trabalhos, a maioria deles, esses não, mas a maioria deles eu mostro o avesso, assim, justamente porque o avesso é muito importante, né? O avesso é o caos dentro daquela estética perfeita, assim. Então, eu acho que é isso, resumidamente. E eu queria saber também da Bia e Denise, aproveitando isso que a Bruna falou, se no trabalho de vocês hoje, quais são, se existem e quais são essas referências, talvez, de um repertório afetivo, né? A Bruna, como falou, foi criada numa casa cheia de mulheres, então tem esse peso também nas obras dela. E eu queria saber se para vocês duas também tem essa questão na obra e no que vocês transmitem hoje. Minha família tá aqui. Minha família em peso. Eu sou irmã do meio, né? Então, sou aquela famosa irmã do meio vida louca, assim,
que vai trazendo outros movimentos e outras coisas, né, para pensar e muitas vezes acho que na afronta, assim, né, acho que antes você tinha também perguntado, né, do lambe e tal, eu acho que é um tipo de arte que traz uma energia que muitas vezes se manifesta da raiva, assim, né, e acho que perpassar também essa família que é em sua maioria mulheres ali, a gente vai trocando muitos momentos coletivos também de raiva, de satisfação de coisas, né? Então, mas ao mesmo tempo eu sinto que essa conexão que perpassa uma espiritualidade, né? E de resgate também, assim, dessa da natureza, assim, eu acho que justamente vem para tentar equilibrar isso, assim, né? E acho que é uma busca também, assim, né? Vem sendo pra mim uma busca e que perpassa estar na rua ou não, ou estar nesse processo que é mais meditativo, assim, da pintura ou da serigrafia, que às vezes eu me pego ali, nossa, tô fazendo isso aqui super rápido, fritando ali, e aí eu, nossa, posso fazer isso um pouco mais devagar, um pouco mais contemplativo, assim, então acho que não sei, acho que me traz um pouco esses sentimentos, assim, né? Essa fritação, essa coisa que é doida, mas que também faz, que realiza, que, tipo, não tem... Ah, e não tem medo, né? Tipo, vamos aí encarar, vamos aí fazer. Então, acho que isso também me conecta bastante no meu trabalho e nessa energia que eu sinto da minha família. Todo mundo é bora, 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 assim. Não sei se me expus mais. Bom, eu sou filha caçula, sou a última filha de 3 irmãos, a única mulher, né? Eu acho que isso eu acho que meu pai é fotógrafo, né? Eu acho que talvez no meu trabalho, estava pensando sobre isso agora que eu estava ouvindo, se tratam tanto, e eu trabalhei muitos anos, 25 anos como fotógrafa, se tratam tanto de desconstruir um pouco a fotografia num lugar de registro, num lugar de representação, mas num lugar de encontrando outras visões, outras formas de pensar, né? As imagens e as relações. Se você começa a olhar bem, meu trabalho também está tensionando, né? Eu comentei antes essa relação assim entre o eu e o outro, né? Qual é o seu limite, qual é o limite do outro. Numa família que pouco, digamos assim, o talento não é a fala e a comunicação também. Então eu acho que você vai desconstruindo, você vai desconstruindo um pouco ali o pai, a mãe, aquilo que você é, de uma família muito amorosa, muito afetiva. Eu acho que tem a ver também com essa questão de repente você enfrentar os problemas, passar por eles, mas tentar encontrar qual é a leveza disso, sabe? De você não afundar junto com as coisas, mas como é que você faz para dar ali um giro de parafuso na tua vida, na tua história, que te coloca num outro lugar, né? Porque o parafuso ele gira, mas você não está dando assim um 360 em torno de si sem nenhuma diferença, né? O parafuso ele dá um girinho, mas você dá uma deslocadinha, né? Então eu acho que sim, que a minha família, se você olhar, ela está intrínseca ali em certas estruturas, né? Necessidade de fala, enfim, tudo isso. Respondeu. Eu queria saber se alguém aqui da plateia tem alguma pergunta, alguma questão. A gente abordou, né, tantos processos aqui. Gostaria de saber se alguém quer adicionar alguma coisa, algum pensamento, alguma pergunta, porque lembrando, é uma roda de conversa, a gente não é uma palestra, a gente não veio aqui só falar, a gente também quer ouvir, a gente também quer trocar, que é o principal intuito desse evento. Alguém? Ninguém? Eu tenho. Eu quero saber das 3, como é que é esse momento da criação? Eu estou dizendo não para esse trabalho. Né? Eu também, né, eu sou designer gráfica, artista visual, às vezes eu tenho que fazer a coisa com data, e às vezes a gente não está... Tem que Vou levantar. repetir. Como que é esse momento da criação, não estou nem falando para publicação, mas falando assim nesse momento mesmo de criação, que toda essa história, né, que são as nossas histórias, as histórias de cada um,
ela vem à tona e você fala, eu preciso expor isso, eu preciso expressar isso. Como que vem para vocês, assim, né? Vem como uma necessidade, um grito, uma vontade de falar, e tipo, porque às vezes a gente faz as coisas e a gente não quer necessariamente que todo mundo saiba, né? Às vezes é uma criação e você fala, nossa, tenho esse trabalho, vou guardar ele, né? Não sei que momento que ele vai aparecer, mas como que é para vocês isso? O que que vem, assim? Vem a história, vem o momento atual, ou vem, né? Como a gente estava falando de família também, que eu me vejo muito nisso também, né? Que tudo é um reflexo. Então essa é a pergunta. Acabei falando mais. Adri, um dia um homem, numa exposição minha, me disse: nossa, mas tem muita raiva, né, no seu trabalho. E daí eu comecei a entender que, conscientemente agora, a minha válvula de criatividade vem da raiva. Porque é sempre quando eu estou indignada com algo que eu começo a fazer um trabalho artístico. E conscientemente também, fazendo análise há quase 3 anos, o processo de análise me atrapalha muito na criação artística, porque entender racionalmente os meus sentimentos me atrapalha muito. Inclusive, foi a minha última sessão com o analista, foi essa, assim, tipo, gata, eu preciso produzir e eu não tô conseguindo, porque eu tô muito racional. E, enfim, a minha válvula é essa, não tenho dúvida, falando por mim, a minha válvula é a raiva, a indignação, é uma situação que eu passo. Atualmente, inclusive, assim, você falou sobre a vontade de expor, eu não tenho problema nenhum de expor nada do que eu tô passando, assim, eu acho que isso é muito claro, mas atualmente tenho me sentido mais controlada, mais uma senhora, consciente das suas coisas, porque quando eu era uma jovem inconsequente, eu era mais, foda-se, vou dizer isso, vou expor isso, né? Vou expor uma coisa agora, que eu acho que eu tenho que expor. Atualmente, num processo de guarda e pensão, queriam me calar juridicamente para eu parar de usar os termos mãe solo e mãe solteira nos meus trabalhos. Isso me pega de uma maneira que no mesmo dia eu já queria fazer um trabalho, eu queria pichar mãe solo na minha... Eu pensei em fazer uma tatuagem escrito mãe solteira. Vamos! Porque, né, o que é uma mãe solo e uma mãe solteira perante a sociedade é uma coisa, na cabeça desse cara é outra, na minha cabeça é outra. Na minha cabeça eu tô convicta que eu sou solo nisso, né? Sou eu que tenho o telefone do médico, sou eu que sei o nome dele, sou eu que tenho o telefone do dentista, sou eu que faço toda a gestão disso tudo, que é a maternidade. Então, assim, problema de expor, eu acho que eu tô um pouquinho mais racional agora e um pouquinho mais discreta, assim. Eu tenho tido pouca vontade de expor, mas ao mesmo tempo também sinto que estou guardando. E vem aí um tsunami. E tá dito, né? Aquele trabalho é um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que é esse da esquerda. Ele tá feito, eu e o Tom, e digo nós dois, porque o Tom hoje em dia dirige a cena ou reclama de tudo. Vou falar baixo que ele vai reclamar. Desde que ele estava na minha barriga, eu comecei com esses autorretratos e eles duram até hoje. Aliás, esse ano ainda não teve, estamos acabando o ano, porque o Tom tá mais discreto. E ele é feito em cima da última roupa que cabia em mim antes do Tom nascer, que era aquele vestido florido ali. Não sei se minha mãe se lembra disso, que era um vestido que talvez ela tenha me dado. Com uma fitinha que foi algum presente que eu ganhei no pós-parto, enfim, né? Juntar as coisas que fazem parte da minha vida, além de ir na loja e comprar uma linha, além de ir na loja e comprar uma miçanga, todas as miçangas que eu uso são miçangas que minha irmã usava 20 anos atrás, até hoje. Ela me deu todas as miçangas dela, 20, 30 anos atrás. Então, assim, quando eu tô fazendo um trabalho, eu tô também mexendo em coisas que me despertam emoção, e não só uma fotografia em autorretrato, eu tô mexendo em objetos que de alguma maneira me remetem a um lugar. A coisa do oratório mesmo, né? Como eu nasci e fui criada no exterior, eu entrei num museu de verdade com 18 anos, né? Quando eu me mudei para Curitiba, eu entrei numa sala de cinema com 17 anos. Eu acho muito importante dizer isso, assim, para falar também sobre o acesso à arte e à cultura, né? Como isso é importante para abrir a nossa cabeça. E por muito tempo a arte sacra foi uma arte que era a única coisa quase que eu conhecia enquanto arte, né? E, enfim, eu acho que eu me perdi.
Mas meu processo de criação é meio a válvula da raiva. E eu tô um pouquinho engordadinha, mas vem aí. Acho que meu processo, a partir disso do rabisco, né, do desenho, assim, eu sempre fui muito dos caderninhos, né? E esses seres, assim, esses serzinhos, eles eles vêm, assim, né? E eu vou desembolando em páginas e páginas que eu vou desenhando várias dessas imagens, assim, e pensando muito sobre corpo também, então às vezes partes do corpo, né? Me relacionando com isso, acho que na medida que eu me relaciono comigo, assim. Então acho que vem de um processo de às vezes de resgatar um pouco o que eu já estava desenhando, o que eu estava olhando, assim. Mas esse processo do desenho também, ele diz muito de uma criança mesmo interior, né? Acho que minha criança sempre foi muito de pintar, de desenhar e tal. Eu tento manter isso, assim, na vida adulta, porque também é isso, né? É sempre um corre, aí boletos e coisas, e como continuar tendo, né, essa prática. E aí, na serigrafia, eu acho que eu vou muito com esse encontro da cor, assim mesmo, que eu curto muito. Então, testar esses degradês, essas coisas, é algo que pra mim é realmente meditativo, assim. Então, ter esse tempo de poder elaborar, de poder experimentar, fazer coisas e misturar tintas e tal, pra mim é uma coisa que me envolve de uma forma que eu até vou me perdendo, assim, né? Mas que também vai ficando cada vez mais difícil de criar esses espaços, né? Então eu também sinto que o projeto, assim, esse ano principalmente, que foi um ano de muitas outras correrias de firma, assim, né? Me possibilitou também dar continuidade a isso, né? Então eu trago nessa publicação, tem uma série de serigrafias que eu fui compondo desde 2019, mas que não é aquela coisa assim, nossa, o ano inteiro, todos os meses eu criei um monte, também é isso, tipo, foram 2 serigrafias esse ano, né? E como eu me conecto com elas e tal. E, enfim, acho que a elaboração é meio assim. E também acho que eu perpasso muito pela coletividade, então, tipo, acho que são processos que eu gosto também de trocar com os meus amigos. Acho que inicialmente essa obra, eu chamava ela de eco-queer, né? Pensando mais nessa parte da ecologia e tal. E aí um amigo meu bateu o olho e falou assim, não, elo queer, né? Tipo, o grande elo dos queers. E eu, tipo, meu, é isso, óbvio. Não pode ser outra coisa. Então também me sinto bastante aberta, assim, né? A ter esses diálogos e essas percepções com essas amizades, assim, acho que me compõem bastante, assim, no processo. Meu processo, ele... Assim, como eu disse antes, às vezes é uma coisa que cai de um sonho, às vezes, como é a paisagem, eu estou olhando para uma janela e eu vejo uma imagem que se configura numa obra. Tem uma coisa que eu tenho a sensação de que eu encontro os trabalhos, mas eu só posso encontrar eles porque eles já estão antes, né? Lacan fala isso, né? Você não encontra uma coisa que você já não tenha encontrado antes dentro de você. E aí parece que é um pouco isso, assim. Eu tenho o meu universo, eu tenho a minha poética, né? Os universos que eu vou trabalhando, as materialidades, vídeo, fotografia, escrita, os espelhos e tudo isso, as instalações. Seguem, ali já tem um universo de elementos, mas existem certas coisas com as quais eu me encontro e que elas, de repente, elas se configuram numa obra. Mas elas já estão dentro há muito tempo trabalhando, assim. E você pergunta da urgência, né? Tem urgência, tem trabalhos que nascem urgentes, assim. Tem trabalhos que nascem numa urgência, assim, no meio da noite. E fala, espera amanhecer, né? E a minha formação não é em artes plásticas, visuais, né? Eu fui me tornando, eu sou multiartista, minha primeira formação é em teatro, né? Depois eu fui para a história da arte, depois eu fui para as artes visuais, depois para psicologia, para psicanálise, então é uma mistura também. Então os elementos podem vir de vários lugares distintos, assim. Mas sempre vem com uma coisa que me atravessa e opa, agora eu olho para isso, e agora eu conjugo isso, e agora eu vou dando materialidade para isso e vou pôr no mundo, né? Porque eu penso que o trabalho artístico, quando eu começo um processo, um trabalho novo, apesar de ter toda essa coisa desses encontros, mas assim, eu sempre imagino que você está abrindo um campo, que
Porque ali dentro você está jogando referências, você está jogando aquilo que te toca, você está colocando palavras, é um corpo. Né? Até que de repente esse corpo ele consegue ter uma certa mobilidade, sabe? Ele olha, é um trabalho que olha, é um trabalho que respira, ele consegue se movimentar, ele consegue ter a consistência suficiente para estar com o outro, né? Ele se sustenta como um trabalho que alguém vai chegar e vai poder se relacionar com ele. Eu não pretendo nada com os meus trabalhos. Já me perguntaram isso, o que você pretende, o que você quer que eu não quero nada. Mas se de repente tiver alguém assim olhando ali no cantinho do espelho e pensar alguma coisa, e afetar de alguma forma, mover o corpo um pouquinho já é o trabalho acontecendo. Assim. Um pouco assim pra mim. Respondida essa pergunta, Adriana. E eu queria saber, vocês falaram muito durante essa conversa sobre referência, né? Eu queria saber, ao longo da vida de vocês, novamente, assim como a rua, né? O cenário artístico também não é convidativo para nós mulheres, não é amigável para nós mulheres, como diversos outros espaços na sociedade. Eu queria saber um pouco de vocês desse processo, das referências, né? Como a Bruna falou da família, do filho dela. A Bia comentou até dos amigos, né? Que intervêm diretamente nesse processo criativo. Eu queria saber dessas referências de vocês, desde pequenas ou especificamente para esse trabalho, quais são, como são, de onde vem. Vou pegar então. Eu costumo... As minhas referências, elas são muito cotidianas, assim, são muitas pessoas, as artistas especialmente, que convivem comigo e produzem aí essa arte independente, rolando. Eu me inspiro muito nas pessoas que estão no meu entorno trabalhando, assim, realmente, saca? As pessoas que estão aí numa jornada, né, há tanto tempo, né? Produzindo junto e que são testemunhas da minha história, e que eu também sou testemunha da história dessas pessoas, e você vê como a insistência vai fazendo, vai dando consistência para aquilo que se produz, né? Porque uma coisa é você produzir uma obra, a outra coisa é você conseguir insistir, né, no trabalho ao longo dos anos, assim. Então, claro, tem inspirações, assim, se você for pensar, sei lá, Graciela Iturbide, sei lá, pessoas do mundo da arte pop grande, mas eu gosto muito de olhar para isso, assim, de quem tá do lado. Ai, gente, sabe aquele meme? Chegou a pessoa para pesar o clima? As minhas referências. Uma mulher foi atropelada e arrastada na Marginal Tietê e teve que amputar as 2 pernas para continuar viva. Hoje, uma mulher foi queimada com seus 4 filhos no estado de Pernambuco por um homem que não aceitava o fim do casamento. Uma mulher saiu para aula de natação em Florianópolis e não voltou porque foi estuprada e largada na trilha. Eu acho que essas são as referências, assim, é uma inquietação que vem de uma questão coletiva e me deixa emputecida, assim, me deixa inquieta. Essa inquietação é o que me faz produzir. Eu acho que estamos numa semana extremamente triste, mas também uma semana que de alguma maneira me motiva, porque enfim a mídia está olhando para isso, né? Enfim, hoje eu abri a Folha de São Paulo e tinham várias notícias de feminicídio. Isso está acontecendo desde que o mundo é mundo, né? A gente está apanhando, a gente está sendo estuprada. Eu entendi isso quando eu fiquei grávida. Entendi que quase todo o meu círculo social de mulheres já tinha abortado. E só me contou porque eu estava grávida. E depois, enfim, agora com alguma maturidade, bem mais velha, entendo que quase todas as pessoas que estão ao meu entorno foram estupradas. E agora entendem que foram estupradas, né? Com 40 anos, eu tenho 37. Que quase todas nós sofremos algum tipo de abuso. Que quase todas nós, e eu digo quase todas, agora 99,9%, sofremos violências psicológicas. Então eu acho que a minha referência é essa, além da minha referência ser as próprias histórias que eu escutei como a irmã mais nova dentro dessa casa, e inclusive estou tratando isso na análise, né, porque a gente fica muito falando de pai, mãe, mas agora eu estou entendendo que eu também vivo os traumas das minhas irmãs. Eu acho que a minha referência é toda essa, assim, a minha referência como jornalista é o noticiário. Eu estou o dia inteiro lendo e apertando. O que aperta para atualizar?
F5. E estou ali apertando a atualização dos portais de notícia e sou essa pessoa que está o dia inteiro lendo. E uma coisa que eu entendi ao longo do meu processo artístico, porque era uma coisa que, como é um trabalho autobiográfico, parte muito do que eu própria estou vendo sobre o meu próprio corpo e sobre minha própria mente, entendi que as nossas histórias são muito representativas, né? Eu estou falando de mim, mas ao mesmo tempo que eu estou colocando o meu corpo, segurando o meu filho num tamanho gigante, eu estou falando de 11 milhões, ponto 5 de mães solteiras, né? E eu entendi isso muito por rede social, por também entender que como jornalista eu consigo de alguma maneira, eu não queria falar manipular, mas eu vou acabar usando essa palavra. Eu consigo manipular o meu discurso de quem tá me vendo, assim. Então eu acho que eu já recebi todo tipo de mensagem bizarra via Instagram. Bizarra no pior sentido do bizarro. Por exemplo, uma criança de 13 anos e falar: oi, você é feminista? O meu pai pôs a mão aqui. O que eu faço enquanto eu denuncio isso? Isso assim, eu tô falando uma, mas eu já recebi mais de 1000 mensagens. Meu marido me bate onde eu vou. Então esse retorno de rede social também acaba sendo um negócio... Eu sei que essa inspiração é triste, assim, mas eu acho que é um ciclo necessário de produção de arte, né? Hoje eu estava falando para ele que eu não tenho representação de galeria e nem nunca vou ter. E eu vivo de jornalismo, infelizmente, porque o meu trabalho não se vende, né? Ninguém quer ter um negócio escrito mãe solteira no hall de entrada de prédio. E, enfim, eu acho que a inspiração vem um pouco desse lugar de tragédia, assim, mas num lugar de alguém que sempre se indignou muito com qualquer tipo de injustiça. Não tenho mais nada a dizer. Aquelas. Sim, pra mim também perpassa bastante, assim, essas referências da indignação e também acho que pra mim não tem muita separação. Em alguns momentos eu tento, né, fazer uma separação entre arte autoral independente e coletiva Basuras, mas é bem difícil, assim, né, porque também é muito eu e muito essa coletividade junto, olhando para essas situações e tipo, tá, o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue se movimentar? A gente consegue sair, colar uns lambe, tipo, nem que seja só pra gente saber que a gente tá fazendo alguma coisa, assim, sabe, né? Diante de situações que são várias. Então, nessa coletiva, né, pra quem não conhece, é uma coletiva de comunicação popular que vem se construindo aí desde 2018. E a gente atua muito por pautas, né, em temáticas, datas que são emblemáticas, assim. E com certeza trabalhar essas pautas trazem isso que a Bruna falou, assim, né, de demandas também das pessoas, né, que a gente acaba... não é só a nossa arte ali pela arte, mas essas demandas que são reais, né, que são justamente cotidianas também, e que por a gente se expor, né, comunicando e falando abertamente sobre algumas, né, sobre pauta do aborto, sobre pauta, recentemente a gente fez um material sobre HIV, ou sei lá, falando mal da Vale sempre que possível, né, tipo, esse tipo de coisa, assim, a gente... Falando mal de um homem cis, isso, assim. Isso vai gerando, mas também vai gerando justamente esses elos de pessoas que se conectam e se ajudam a tipo, tá, mas o que então a gente vai fazer com isso juntos, né? Porque eu, sozinha, individualmente, talvez não consiga ajudar uma mulher que me procura no meu inbox, né, pra fazer a interrupção de uma gravidez, mas talvez eu tenha uma rede que possa ajudar. Talvez, né? Mas essas coisas reais e cruas, elas chegam na gente o tempo todo. E é difícil em alguns momentos fazer essa separação, assim, né? Mas a gente estava falando de referências. E aí referências, acho que também nessas caminhadas, né? Nessa possibilidade de me movimentar, de principalmente não estar só em Curitiba, né? Tipo, sair, morar em outro lugar, ou tipo, vivenciar outras coisas e ver que essas histórias se repetem não só nos noticiários, né, mas nas vivências, assim, nas vivências de outros artistas, outras artistas.
através das censuras também, assim, eu acho que a gente vai fazendo esse movimento de se referenciar também, né? Acho que o Lambi, tipo, quando eu tive a oportunidade de ocupar um espaço de galeria com o Lambi, foi também através da Bruna, assim, né? Por estar nessa coisa de, não, é muito importante a gente colocar o Criança Não é Mãe nesse espaço, vamos trazer, vamos colocar. Então a gente vai se referenciando também, porque é uma forma da gente resistir, sobreviver e, tipo, falar, beleza, estamos aí, assim, todo mundo no mesmo sentido, assim, né? Então, sinto que isso é muito forte também e dá bastante força, assim, porque em alguns momentos, tipo, né, assim, fica mais difícil. E são temáticas que vão perpassando a gente e é sempre através das vivências, através do corpo e como a gente vai aprendendo também a dialogar isso em outros espaços, né, com outras pessoas que não estão só na famosa bolha, assim, acho que fica esse desafio, mas também essa intenção, assim, né, de ir chegando, assim. Eu queria saber se a nossa curadora, Mia Fontoura, tem alguma pergunta, que participou de todo esse processo, né, com as meninas. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou na dúvida por trás dos processos dela. Eu estava quietinha aqui, né? Eu estava comentando com o Dani aqui agora que teve um processo no bastidor que foi conversar com cada uma delas. Assim, uma conversa que era para ser meia hora e virou 2, fácil. E ali a gente teve oportunidade de conversar no cruzamento entre a vida pessoal e a vida do artista, né? Não há para menos que a gente reconhece muitas vezes na arte a fase do artista que envolve o processo artístico, né? E isso fica muito claro nas três, né? Eu tive essa oportunidade de ouvir, porque uma coisa é você ler um texto que foi uma curadoria que colocou dentro, de algum modo, a escolha das palavras foram minhas, mas quando sai esse texto da boca de cada uma, vem com uma entonação, vem com um poder de fala que alcança a profundidade assim, de cada uma, né? E nessas conversas foram momentos que me fizeram perceber que até o post de hoje, eu na música dizia, não estou sozinha, somos muitas, e a gente sempre falava sobre isso, né, do projeto. O projeto não é nosso, é de muita gente. E aonde que estão essas pessoas? Atrás de cada artista que traz esse contexto pessoal, esse contexto profissional, esse contexto de sonho, de desejo. E na conversa com elas, isso veio muito profundamente. Eu gostaria de saber de cada uma como que foi esse contato comigo e com a Adriana, no sentido de percepção, se houve algum desdobramento, se houve uma reflexão, se vocês consideram que o que a gente está fazendo aqui vai alcançar quais pessoas, que tipo de pessoas, enfim, quais desdobramentos o nosso trabalho enquanto equipe desdobrou. Eu tenho essa resposta para mim, porque, sim, vocês entraram na minha vida num momento de transição. Então é bem importante para mim. Acho que para a Adriana também, porque ela também tem um lance de transição ali. E aí, assim, eu gostaria de ver o inverso, de saber de vocês o inverso. A gente entrar na vida de vocês nesse momento, quais foram os desdobramentos? Eu acho que entrou num momento que eu estava com pouca produção, eu estava precisando de um incentivo para produzir, assim, eu tinha muito, eu acho que de onde eu vim as coisas são muito feitas ainda ou são móveis antigos e as madeiras
vem muito desse lugar de ser embuia, né? Eu trabalho muito com espelho, então eu tô sempre em antiquário e sempre revisitando esse passado, assim. Em primeiro lugar, assim, materialmente, eu pude trabalhar com um material que eu queria muito, que era a embuia. Financeiramente falando. Porque foi a minha primeira percepção, tipo, o projeto tá me pagando bem, eu vou muito trampar com material que eu quero muito trampar há muito tempo. Que é um material que obviamente é de reuso, né? Porque são madeiras que muitas vezes não podem mais ser cortadas, então eu acho que tem essa pegada que de alguma maneira é ecofeminista, né? E não tem como fugir disso, sendo mãe e pensando no futuro da vida do planeta. Mas depois eu fiquei pirando muito, entrevistando pessoas, porque também entrevisto artistas. E os jovens artistas sempre me dizem que, quando eu falo, tá, e daí, qual que é o seu sonho, o que você quer com isso? E os jovens sempre dão a mesma resposta, que é, eu quero entrar nos livros de história, eu quero entrar nos livros, eu quero estar num livro, eu quero ser documentada. E daí me coloquei nesse lugar de estar num livro, né? E você e o Adri falaram hoje, né, de quantas obras, quantas vacinas, quantos monumentos foram assinados por homens na história da humanidade e fomos nós mulheres que criamos, assim. Então eu acho que o que me pega mesmo, e quando vocês levaram o impresso pra mim, que eu fiquei tipo, meu Deus, é isso? A importância de, não por mim, eu, Bruna, fiz isso, mas a importância de dizer foi uma mulher que fez isso e que está fazendo isso, assim. Então, que nós tenhamos a sensibilidade de nos documentar, né? Nós jornalistas, nós mulheres artistas, que a gente entenda o valor dessa documentação, né? Que a gente entenda que até agora, 2025, depois de Jesus Cristo, depois de Deus, a história não foi narrada, não foi contada por nós, né? Os nomes das ruas não carregam nomes femininos. As ruas não foram feitas por nós, para nós. Enfim, desculpa, eu fico sempre numa palestra super feminista, mas assim, tipo, eu acho que me pega nesse projeto é a importância de documentar histórias de mulheres, assim, né? E fiquei pensando que o Intrínsecas merece uma versão 2, assim, que sejam mais outros 3 artistas e que nesse espacinho de formiga, assim, a gente reconte e conte as nossas histórias, né? Eu acho que é a primeira vez na história da arte que a gente conta a história, né? Eu acho que teve um boom de mulheres artistas, principalmente com... não fala mais HIV, eu não lembro o termo certo para isso, mas enfim, principalmente com a disseminação da AIDS, foi a primeira vez que as mulheres entraram na história da arte, né? Enquanto fotografia, principalmente, para narrar a história com um olhar feminino. E agora, como mulher mãe, entendo que eu faço parte da primeira leva de mulheres mães que estão contando a sua própria história, a história de outras mulheres através da arte, assim. Então, eu acho que o livro vem nesse lugar de documentação, assim, que fico feliz de ser a mãe escolhida nessa publicação. E, inclusive, estão ali à venda a R$20, pra quem ainda não comprou. Papel pra mim é tudo também, né? Sou designer gráfica, então lambe-lambe, tudo é papel. Eu acho que é isso, amo. Mas também, né, fiquei refletindo muito nesse lugar da memória, assim. Acho que enquanto zineira, né, que fica aí produzindo zine para disseminação, para distribuição, e nunca duvidei da potência, né, de ter o impresso na mão, assim. Sempre foi algo muito... que eu sempre valorizei muito, assim, né, e aí tanto nessa parte do trabalho, do design, né, de curtir muito criar publicações e diagramar e abrir lá meu design também, curto muito, mas sinto que nessa disseminação do que a gente está pensando e pirando e de ter esse registro ali, acho que para além de uma efemeridade do que eu já trabalho na rua, né, nos muros, assim, porque o que fica muitas vezes desse lambe, né, dessa obra, assim, dessa arte, é uma fotografia de celular, né, e tal, que aí às vezes está lá no drive, às vezes não tá, e acho que é também se reconhecer nesse processo, né, acho que para mim, nosso diálogo e tal, e esse reencontro também, né, pois Mia foi minha prof, acho que é também reconhecer essa caminhada, assim, acho que me
validar um pouco mais nesse processo, assim, porque a desvalorização nas artes, elas muitas vezes já está dada e a gente acaba abraçando, né? E, tipo, se desvalorizando também, assim. Então, acho que vem num impulso, assim, de olhar para isso, reolhar, né? Obras que já eu não olhava há algum tempo, né, e tal. E acho que foi muito especial também nesse lugar, assim. Eu conversei com a Adri antes de começar hoje o bate-papo, né? A Adri falava, nossa, né, quantos livros a gente fez juntas, quantos projetos, né? A gente se conhece há mais de 20 anos e fizemos projetos de várias naturezas, várias publicações. Então é muito, assim, muito legal, assim, a gente está fazendo esta coisa que é esta coisa única neste momento, agora, né? A Miriam, a gente teve contato, foi esse ano que eu participei de uma banca lá na PUC, né? Você estava saindo da PUC, né? Me indicou, fui lá, dei aula também, no seu lugar lá na pós. Mas existe, eu acho que aqui uma continuidade, uma reinvenção, uma forma de falar, uma forma de abordar, né? Quando a gente começou a conversar, assim, falei, nossa, onde é que a partir de onde que dialeto é esse? Acho que veio. Né? Como é que você pergunta, como é que você responde, como é que a gente constrói esse novo lugar de comunicação? Uma artista mulher que está fazendo um convite para que a gente esteja juntas produzindo, né? E não só, né, com as colegas, né, com as meninas que deram as oficinas, de repente você está lá e você fala assim, quem é que está aqui no entorno? Né? O que significa este grupo de 7 mulheres, pelo menos, aí, produzindo alguma coisa juntas? Então, acho que olhar para o trabalho das outras, além das relações, também te dá um lugar, né? Você também consegue reconhecer um certo lugar aí na produção, as diferenças, né? Como é que isso funciona e fala junto. E também acho que essa questão aí da valorização, né? De você receber um convite com um cachê adequado, né? Com total liberdade para você produzir o que você quiser, né? Isso foi muito lindo, assim, porque parece, pode produzir com total liberdade, é mais fácil ou mais difícil, né? Foi muito bom, eu adorei. Só tenho a agradecer a esse convite maravilhoso. Maravilha. Não, vou ser breve, né, gente? Porque. Deixa eu comentar uma coisinha só. Um dedinho. Não, sério, só um dedinho. Eu falei para a Adriana que a gente tinha que fazer que elas passassem pela mesma coisa que a gente passou quando abriu a caixa, né? Chegou da gráfica. A Bia não teve oportunidade porque ela estava em BH. Mas assim, na hora que a gente abriu a caixa, eu disse, meu Deus, isso é maior do que a gente imaginava. E não só maior no tamanho literal, mas é maior, que é justamente o que vocês acabaram de contar pra gente. Então, a gente fez questão, né, de levar a caixa para vocês abrirem e sentirem, né, a mesma coisa que a gente sentiu quando viu. Eu falei que era um dedinho. Exato. Não, mas eu queria acrescentar uma coisa que é bem importante também. Eu, acostumada com os editais, né, eu tenho 3 projetos autorais, que são bem importantes para mim, esse é um deles. E eu acho muito legal no edital, que às vezes é um perrengue, mas é legal também, que você tem um elemento ali que é a contrapartida. E a contrapartida era dar oficinas para meninas de gravura. Aqueles dois ali que estão conversando, o Andy e a Tuane, foram os oficineiros, fizeram parte também da equipe, foram os oficineiros. E a gente foi, né, digamos, é uma ONG, que é uma de contraturno, né? Não são crianças em situação de risco, mas são de contraturnos. Então, assim, para elas não, no período que não estão estudando, fazerem outras atividades, né? E o trabalho deles foi muito legal. A gente acompanhou, teve as fotos da Lídia, que tá ali, teve as fotos da Miriane, e a gente ficou assim, fascinada, porque a gente tinha milhões de fotos, a gente tinha páginas para colocar e não conseguimos tudo, mas assim, o trabalho foi muito gratificante.
Vocês também fazem parte de tudo com muita força, assim, não só das artistas, nós como Concepção, mas agradecer muito o trabalho de vocês. E assim, a cabecinha de cada uma ali das crianças, que eram de 6 meninas, de 6 a 13 anos. Então a gente lidou, né, com todas as faixas etárias, né? E tipo assim, ai, professora, eu achei que era importante tal coisa, porque daí a gente não tinha muita liberdade para fazer um sol verde, sabe, professora? Então assim, e foi muito legal esse processo também, e esse processo dentro dos editais, eu reforço que é uma coisa muito importante, que é a contrapartida social, né? Porque às vezes é uma coisa muito legal que acontece, então agradecer, né, todo o trabalho que vocês fizeram, e com certeza mexeu com a cabecinha lá das crianças, isso que também faz parte, né, da gente nessa caminhada, a gente como adulto, a gente, né, desde uma criança de 6 anos até, sei lá, artistas, né, como a Leila Alberti, que está aqui, que é uma artista maravilhosa. Então a gente conseguir fazer com que a arte possa mexer um pouquinho, né, com a cabeça das pessoas, né, de todas elas. E também dizer que nós temos os lambes, que são gratuitos, só pegar com Alice Alegria ali. E também temos no trabalho da Lê, tem ali também um impresso que é gratuito, só pegar ali, que faz parte também das reflexões sobre a obra dela. Então tá ali do lado também. Então era isso, é só um acréscimo e um agradecimento. Eu acho que não tinha maneira melhor da gente terminar essa conversa com esse depoimento e também com a fala das nossas artistas. Queria agradecer a presença de todos novamente, agradecer também a fala delas, foi com certeza uma conversa muito construtiva. Eu acho que todos nós vamos ser um pouquinho transformados hoje, daqui essa noite, e que essa seja uma das várias noites que a gente possa celebrar as mulheres nas artes, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite.